Consulto o vereador secretário, o número de vereadores presentes na sessão. 13 vereadores presentes. Havendo número legal, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Bocaiúva, declaro abertos os nossos trabalhos. Solicito do vereador Pedro Neves que faça a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e a minha vida exulta. Até meu corpo descansará seguro, porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida. Há abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Palavra do Senhor. Gostaríamos de, em nome da mesa diretora, pedir desculpa aí à assistência que nos honra com a presença. Nós estamos em reforma. Pedir desculpa também aos internautas que estão acompanhando a nossa reunião ao vivo via internet. Nós estamos fazendo uma reforma, a construção de alguns gabinetes para melhorar o atendimento à população de Bocaiúva. Muito obrigado. Solicitado o vereador secretário que faça a leitura da ata da reunião antecedente. Ata da 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais. Aos 20 dias do mês de outubro de 2014, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, localizada na rua Dona Florinda Pires, número 80, Centro. Presentes o senhor presidente, o vereador Romário Sabino Pires, e os senhores vereadores Antônio Gilmar Cardoso, Carlalho de Carvalho Leite, Fernando Messias dos Reis, Gilmar Geraldo de Jesus Dias, Isaías Alves da Cruz, João Batista de Araújo, José Maria Gomes Torres, José Romildo de Souza, Manuel Cireno Pereira da Costa, Pedro Neves dos Santos e Ronildo Ribeiro de Andrade, onde o senhor presidente, ao constatar o número legal, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declarou aberta a 36ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Bocaiúva. Ata da reunião antecedente. A ata da reunião antecedente foi lida, discutida, votada e aprovada à unanimidade, tendo sido assinada por todos. Expediente. Foi lido o ofício de número 74/2014, subscrito pelo senhor primeiro-tenente policial militar Bruno Gonçalves, datado de 25 de setembro de 2014, onde é formalizado convite para que um vereador, na condição de representante da Câmara Municipal de Bocaiúva, possa acompanhar o desencadeamento das ações para a efetivação de cumprimento de mandato de reintegração de posse referente ao processo número 0049.130.43/2013, a ser cumprido nas fazendas Corguinho e Cedro, localizadas na zona rural do município de Bocaiúva. E 3 comunicados do Ministério da Educação, onde são informadas as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ordem do dia. Foram submetidos a primeiro turno de discussão e votação, de forma individualizada, tendo sido aprovadas à unanimidade, o projeto de lei número 39/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bocaiúva para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. E o projeto de lei número 40/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 3.611, de 1º/11/2013, que dispõe sobre o plano plurianual do período de 2014 a 2017. Mas foi submetido a segundo turno de discussão e votação o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1/2014, de autoria dos vereadores Romário Sabino Pires, Isaías Alves da Cruz, Gilmar Geraldo de Jesus Dias, Manuel Cireno Pereira da Costa, Pedro Neves dos Santos, João Batista de Araújo e José Romildo de Souza, que revoga o parágrafo 2º do artigo 205
da Lei Orgânica Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais, e da outras providências, que foi aprovado por 10 votos, tendo o vereador Ronildo Ribeiro de Andrade votado contra e justificado o seu voto de forma regimental, sendo que o seu pronunciamento a respeito se encontra gravado eletronicamente nos registros da Câmara Municipal. Apresentação de requerimentos. Não houve qualquer requerimento para deliberação plenária. Uso da palavra. Fez uso da palavra o vereador Pedro Neves dos Santos, cujo pronunciamento igualmente se encontra gravado eletronicamente nos registros da Câmara Municipal. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente nomeou o vereador Carlyle de Carvalho Leite como representante da Câmara Municipal de Bocaiúva para acompanhar o desencadeamento das ações para a efetivação de cumprimento de mandado de reintegração de posse, referente ao processo número 0049.130-43/2013, a ser desempenhado pela Polícia Militar de Minas Gerais nas fazendas Corguinho e Cedro, localizadas na zona rural do município de Bocaiúva. Por fim, agradeceu a presença de todos e convocou para a reunião ordinária a se realizar no dia 27 de outubro do ano em curso, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal, que terá como ordem do dia a discussão e votação das proposições que tramitam na Casa Legislativa Municipal. E em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declarou encerrada a reunião. E para constar, foi lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, segue assinada. Senhores vereadores que aprovam a presente ata, continue como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Solicito o servidor Antônio que colha as assinaturas. Expediente. Solicito do vereador secretário que faça a leitura das correspondências. Prefeitura de Bocaiúva, de Ricardo Afonso Veloso, Antônio Silveira Neto, ao excelentíssimo Romário Sabino Pires, presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Bocaiúva. Bocaiúva, 27 de outubro de 2014. Excelentíssimo vereador, com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, em relação ao ofício em que são convocados o secretário municipal de Fazenda, Administração e Planejamento e o superintendente de Tributação e Planejamento e Fiscalização, para explicar a legalidade da cobrança de resíduos sólidos junto com o IPTU, cumpre informar o seguinte: a cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, bem como os critérios e os cálculos matemáticos para a composição da mesma, são estabelecidos pela Lei Municipal número 3.281/2007, que dispõe no seu artigo 143. A taxa de coleta de resíduos sólidos, TCR, tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, prestando ao contribuinte ou posto à sua disposição diretamente pelo município ou mediante concessão. A suspensão se deu exclusivamente pelo fato da Ouvidoria Pública Municipal ter recebido reclamações em número significativo, o que levou o chefe do Executivo Municipal a editar decreto municipal número 5.482/2014, pela suspensão da cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, TCR, e também pela suspensão da cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, sendo que no mesmo decreto ficou estabelecido o prazo de 30 dias para a Secretaria de Fazenda e Planejamento rever os cálculos e apresentar as conclusões. A dúvida gerada foi exclusivamente acerca da taxa de coleta de resíduos sólidos, a suspensão da cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, se deu somente pelo fato de o mesmo ter sido gerado no mesmo carnê de pagamento da taxa de coleta de resíduos sólidos. Seguindo a rigor o estabelecido pela lei, entendia-se inicialmente no momento em que foram expedidos os primeiros carnês, ou seja, que se encontram suspensos, que para a composição do cálculo das despesas efetuadas com a prestação do serviço,
deveriam ser inseridas as despesas com os veículos que trabalham na coleta, bem como os gastos com o recurso humano necessário, bem como os recursos materiais e as acomodações que são necessárias no local onde são depositados os resíduos sólidos do nosso município. Sendo levada em consideração a prestação do serviço de varrição dos logradouros públicos, estes últimos não podendo ser considerados para a base de cálculos, em virtude da súmula vinculante número 19 do STF. Assim sendo, será enviado projeto de lei para alterar a Lei Municipal de número 3.281/2007, para atender o anseio da população, no que diz respeito à minoração do valor da taxa a ser cobrada. Assim, pelo exposto, requer que o presente requerimento seja colocado à apreciação e deliberação sobre a necessidade de comparecimento do secretário municipal de Fazenda, Administração e Planejamento e superintendente de Tributação e Planejamento e Fiscalização. Caso esta colenda Casa Legislativa, mesmo depois das considerações acima, ainda entenda que subsiste a necessidade de convocação, seja designada nova data. Ricardo Afonso Veloso, Prefeito Municipal. Antônio Silveira Neto, Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento. Pela ordem, vereador Ronildo de Beijo. Vai mandar um projeto para a Câmara? Sim. Gostaria de comunicar para os senhores vereadores e nós vamos expedir uma nova correspondência para o secretário e para o prefeito, que está convocado mais uma vez para a próxima reunião, no dia 3 de novembro, a próxima reunião da Câmara. Prefeitura Municipal de Bocaiúva. Ofício PMB Bocaiúva, Minas Gerais, 22 de outubro de 2014. Assunto: informações acerca do Centro Cultural em Fio. Ilustríssimos senhores, com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, conforme ofício da Câmara de Vereadores, da ciência sobre o Centro Cultural em Fio. O prédio encontra-se em estado precário, visto ter sido construído em 1992 e não ter recebido nenhuma reforma considerável. Faz-se necessária a implantação de sistema de climatização, bem como reforma de telhado, fechamento lateral e outros. Informamos ainda que temos projeto aprovado no FEC, Fundo Estadual de Cultura, com contrapartida da Prefeitura de Bocaiúva, e que o mesmo se encontra em trâmite de licitação. Damos ciência, portanto, que o projeto acima mencionado prevê os itens citados neste, mas não contempla, infelizmente, a pintura do prédio. Estamos buscando parcerias para a concretização desta etapa. Solicitamos desta renomada casa também ajuda em parcerias, doações e qualquer colaboração bem-vinda. Salientamos que o prédio se encontra em uso e será fechado assim que for finalizado o certame e trâmites legais. Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos protesto de elevada estima. Atenciosamente, Anderson Cleito Cruz, Secretário Municipal de Cultura e Turismo. Aqui está, ilustríssimos senhores vereadores, Romário Sabino Pires e Carlalho de Carvalho Leite. Ata da segunda reunião com representantes diversos para tratar sobre reintegração de posse das fazendas Corguinho e Cedro. Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 14 horas, sala do subcomandante do 10º BPM, reuniram-se os representantes listados no final desta ata, a fim de tratarem sobre os detalhes da reintegração de posse das fazendas Corguinho e Cedro, no distrito de Bocaiúva. E dando início aos trabalhos, o capitão Hansen, subcomandante do 10º BPM, cumprimentou a todos os presentes e discorreu a respeito da ordem judicial exarada, versando sobre a prevista data de cumprimento da ordem de reintegração de posse em questão. Foi mostrada aos representantes a documentação atinente ao tema e pontuou-se sobre a necessidade de mobilizar logísticas para serem alocadas, a fim de auxiliarem na reintegração, respectivas saídas dos imóveis, bem como a garantia do cumprimento da ordem judicial. O senhor Cláudio, representante herdeiro do imóvel a ser reintegrado, comentou que na segunda-feira próxima terá uma reunião junto com o senhor Danilo Incra,
no sentido de tentar uma negociação, acordo para a venda do imóvel em questão, visto que há interesse entre as partes envolvidas. O capitão Hansen pontuou que, mesmo aguardando até segunda-feira a resposta do acordo a ser celebrado, os recursos humanos e logísticos já estão disponibilizados para se garantir o cumprimento da ordem de reintegração das fazendas Corguinho e Cedro, ressaltando, inclusive, que a partir do dia 29 de outubro de 2014, os trabalhos em loco já estarão sendo mobilizados e encaminhados até o imóvel. Salientou também que deve-se discutir nesta reunião quem irá disponibilizar e quais os recursos necessários para a reintegração, bem como prover locais para abrigar os assentados após a reintegração. Nesse diapasão, foi salientado que ainda não se tem local para abrigar as famílias e que o INCRA tem imóveis desocupados na região, que podem ampará-los. Tem-se uma média de 220 pessoas nos assentamentos Fazenda Cedro e Corguinho. O representante da Emater esteve hoje no imóvel para avaliar as plantações e investimentos congêneres dos assentados. Foi objeto de discussão os vários investimentos que os assentados realizaram no imóvel: iluminação, plantação de cana, instalação de poço artesiano, etc., bem como possibilidade de indenização por parte do poder público ou pelos herdeiros. Há um total de 50 crianças assentadas, das quais 33 são estudantes, e ainda 75 pessoas cadastradas pelo INCRA, além daqueles não o são visto, que o INCRA cadastra somente uma pessoa por casal. Tem-se, segundo os representantes, uma média total de 220 pessoas dos imóveis. O senhor Cláudio comentou que na segunda-feira reunirá, em tese, a maioria dos herdeiros, já acordado entre eles, e juntamente deslocarão até Belo Horizonte, INCRA, com a finalidade de tentarem negociar um imóvel. O senhor Cláudio se prontificou em auxiliar com logística nos trabalhos de reintegração do imóvel, caso não se consolide acordo com o INCRA. Bem assim, a Prefeitura de Bocaiúva, por meio do prefeito, irá ajustar pontualmente com o comando da UEOP a respeito de caminhões e ônibus para transporte de pessoas e materiais. Demanda essa a ser repassada pelo senhor Carlos Alberto Pereira dos Santos, secretário da Agricultura, ao prefeito de Bocaiúva. A resposta do Poder Executivo Municipal deverá ser repassada ao comando do 10º BPM até o dia 23 de outubro de 2014, quinta-feira próxima. O senhor Lindo salientou que fará uma petição ao juiz de direito no sentido de buscar uma dilação do prazo de reintegração de posse das fazendas Cedro e Corguinho, para que possibilite tentar negociar um imóvel e beneficiar tanto os herdeiros quanto as famílias assentadas. Nessa lógica, o capitão Hansen, tanto os herdeiros quanto as famílias assentadas. Nessa lógica, o capitão Hansen ressaltou que os trabalhos da Polícia Militar de Minas Gerais continuarão a ser realizados com a finalidade de garantir o cumprimento da ordem judicial até o dia 30 de outubro de 2014. Foi verificada a possibilidade de reintegração pacífica do imóvel, caso não se tenha um acordo na reunião de segunda-feira com o INCRA. Entretanto, o senhor Pedro repassou que, embora alguns assentados estarem de acordo, outra parte deles não são a favor da pacificidade, e por isso ele não pode responder pela maioria. Encerrando os trabalhos, o capitão Hansen, subcomandante do 10º BPM, agradeceu a participação de todos os representantes, orientou todos no sentido de pacificamente cumprir a ordem judicial e garantir a ordem pública. E o tenente Fernandes, relator desta ata, findou os trabalhos que, iniciados às 14 horas, os encerrou às 15h20, com a posição das assinaturas correspondentes aos representantes, conforme abaixo se vê. Já São Sebastião Hansen, subcomandante 10 BPM, Bruno Gonçalves, tenente-comandante, Evaldo Fernandes de Oliveira, tenente, Dr. Lindon Batista Neves, Cláudio do Nascimento, Carlyle de Carvalho Leite, Osmarindo Ferreira Barbosa, Claudete Araújo Santos, Pedro Marcelo Santos, Raimundo Leonardo da Silva, Antônio Carlos de Oliveira, Carlos Alberto Pereira dos Santos, Marli Duarte de Souza, Valéria Aparecida Meira. Projeto de Lei número 48 de 2014. De autoria do vereador Isaías Alves. Pela ordem do vereador
Carla de Carvalho Leite. Senhor presidente, então, essa reunião lá ficou nessa situação. Hoje, 2 horas, teria uma reunião em Belo Horizonte com o INCRA, o pessoal da Fazenda, né, e o pessoal do Sem Terra. Então, do acampamento, eles estão... E essa reunião ia acontecer às 2 horas em Belo Horizonte, com o pessoal do INCRA, que não foi a Montes Claros, porque já tinha agendado com o prefeito, o representante do prefeito, e o pessoal do acampamento. Aí, a situação está um pouco complicada, porque dia 29, se não tiver um acordo, o policiamento do 10º Batalhão já vai vir dia 29 para dia 30 amanhecer lá para fazer o cerco da fazenda, não entra ninguém, só sai. E a preocupação da gente também é como vai essas pessoas, o lugar que vai encaixar, né, um lugar adequado para que, na final de contas, lá são praticamente mais de 150 famílias que estão por ali. E o município, não tinha o representante do prefeito, que é o secretário de Agricultura, já deixou claro que o município não tinha condições de manter o transporte e o local adequado nesse espaço tão pequeno, né? Não quer dizer que o município está fora de ajudar, não. É porque o espaço, foi na quinta-feira para essa reunião, hoje tem em Belo Horizonte, amanhã praticamente estão vindo já, de manhã para depois. Então, é o que nós tínhamos aqui para falar, que eu fui representar a Câmara lá, e a situação é complicada. Tem um pessoal que bateu o pé e não sai. E o cara, os policiais falam com o cacete como, né? Então, daí não é fácil, não. Então, a gente está preocupado, porque, na verdade, são as famílias, mas Deus abençoe que tenha hoje um acordo lá, né? Que as duas famílias, tanto o pessoal da Fazenda como o INCRA, está em comum acordo de negociar, mas tem um tal de um título lá precatório que vende e recebe daqui 6 anos, 10 anos, a família da Fazenda, os herdeiros não estão concordando. Então, vamos aguardar aí o desfecho de hoje até amanhã e vamos rezar, pedir para que São Judas Tadeu, amanhã é dia de São Judas Tadeu, para que ele mova, né, uma ação ao lado dos dois lados, né, do acampamento e do fazendeiro, para que esteja um acordo que venha resolver o problema da melhor forma possível. Palavra do vereador Eduardo Oliveira. Senhor presidente e demais colegas vereadores de assistência, eu até queria me referir justamente ao que o vereador Carlai falou. Em reunião sim, em conversa extraoficial com alguns membros da Polícia Militar, ele estava preocupado justamente a falta de colaboração do poder público. Porque, através da ata lá, ficou definido que o município de Bocaiúva colocaria à disposição veículos para que, na retirada, por parte da Polícia de Montes Claros, haveria um transporte para retirar o pessoal. Mas, além da preocupação em retirar, colocar onde esse pessoal? Essa é a questão. São 200 famílias, eles estavam extremamente preocupados, uma vez que não é a polícia de Bocaiúva que vai fazer a retirada. É o pessoal especializado de Montes Claros e como se diz na gíria, de mamanda, caducando, todo mundo vai sair. E sabemos lá, tem muitas crianças e poderá causar um grave desfecho que não é a intenção de todos nós. Então é preocupante a situação. E agora que aguardar amanhã, Carla, eu sei que o nosso representante acionar a prefeitura que disponibilizasse o recurso e arrumasse o local para que essas famílias pudessem ser alocadas até que defina em caráter definitivo, né, porque a preocupação é muito grande. Nós temos o ginásio poliesportivo, por exemplo, que está fechado, poderia acomodar esse pessoal até que pudesse resolver em caráter definitivo. É preocupante porque não é a polícia de Bocaiúva que vai lá para fazer a reintegração de posse. É o pessoal de Montes Claros, e eles não conhecem ninguém, vai cumprir a lei. Então, cabe ao nosso colega vereador, que está acompanhando mais de perto, tentar intermediar isso aí, para que não ocase uma situação pior. Muito obrigado. Passaremos agora o projeto de lei número 48 de 2014, de autoria do vereador Isaías Alves da Cruz, dispõe sobre alteração de denominação de logradouro público da cidade de Bocaiúva,
Estado de Minas Gerais e da outras providências. Entra hoje como objeto de deliberação. Solicito o vereador faça a leitura. Câmara Municipal de Bocaiúva. Projeto de Lei número 48/2014. Dispõe sobre a alteração de denominação de logradouro público da cidade de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Câmara Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais, decreta e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Rua Maria Helena Alves Correia, situada no bairro Bonfim, nesta cidade de Bocaiúva, volta a denominar-se Rua Juramento. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2014. Isaías Alves da Cruz, vereador, PSDC. Justificativa ao projeto de lei número 48/2014. A via pública situada no bairro Bonfim, atualmente denominada Rua Maria Helena Alves Correia, que passou a receber esta denominação através do projeto de lei número 9/2014, que devidamente sancionado deu origem à lei municipal número 3.646/2014. Através desta proposição, volta a denominar-se Rua Juramento. A iniciativa do presente projeto de lei, modificando a denominação do referido logradouro público, voltando à denominação anterior, se deu pelo fato dos moradores terem manifestado insatisfação com a alteração, nada tendo contra a homenageada, mas pelo fato de existirem diversos estabelecimentos comerciais na mencionada via, e para proceder à alteração de registros junto aos órgãos públicos, além de desgastante e oneroso. Diante da situação, visando por fim a insatisfação gerada nos moradores em decorrência da modificação feita, manifestada pelos mesmos, através de abaixo assinado, como 67 assinaturas, que seguem anexo, propõe nova alteração na denominação da via, voltando a denominar-se Rua Juramento. Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2014. Isaías Alves da Cruz, vereador, PSDC. O projeto será encaminhado para as comissões para que receba os devidos pareceres. Requerimentos. Solicito o vereador secretário que faça a leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais, o vereador José Romildo de Souza, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que, depois de ouvido o plenário, seja realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da senhora Joaquina Rodrigues Pereira, que faleceu recentemente, deixando uma grande lacuna em nosso meio, e que seja enviado ofício de solidariedade aos familiares na Rua Belo Horizonte, número 220, bairro Pernambuco, nessa cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Nesses termos, pede a espera de deferimento. Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2014. José Romildo de Souza, vereador, PTB. José Maria Gomes Torres, Isaías Alves da Cruz. Senhores vereadores que aprovam o presente requerimento, continue como são. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, Minas Gerais, o vereador José Romildo de Souza, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que, depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício ao secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando que envie todos os esforços possíveis, no sentido de possibilitar que a coleta de lixo seja realizada na Travessa dos Rodrigues, no bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Bocaiúva. Justificativa. A solicitação se justifica no fato de que, conforme informação dos moradores da Travessa dos Rodrigues, no bairro Novo Horizonte, o caminhão que realiza a coleta de lixo no bairro não passa pela referida via, tendo os moradores que levar o lixo até a Rua dos Rodrigues, para que possa ser recolhido. Desse modo, diante do grande número de moradores existentes naquela via e da qualidade de lixo que é gerado, torna-se necessário que o caminhão de coleta realize o serviço no local, assim como faz nas demais vias públicas do bairro. Nesses termos, pede a espera de deferimento. Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2014. José Romildo de Souza, vereador, PTB. Senhores vereadores que aprovam o presente requerimento, continue como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, o vereador Carlyle de Carvalho Leite, no uso de suas atribuições legais,
Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Requerer que, depois de ouvido o plenário, seja realizado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma à memória do senhor Carlos Giovanni Oliveira de Jesus, que faleceu recentemente, deixando uma grande lacuna em nosso meio, e que seja enviado ofício de solidariedade aos familiares, na rua 13 de maio, número 57, bairro Bonfim, nesta cidade de Bocaiúva. Nestes termos, pede e espera deferimento. Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2014, Carlai de Carvalho Leite, vereador PSDB. Senhores vereadores que aprovam o presente requerimento, continue como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilmar Geraldo. Senhores colegas vereadores, assistência jurídica, pessoal da comunicação, os demais presentes, meu boa noite. Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui para fazer um requerimento verbal, porque ainda lembrei a tempo, era para ter feito antes de forma escrita, mas lembrei a tempo, expressar aqui a minha preocupação e pedir que seja enviado um requerimento, um ofício, ao senhor secretário de Saúde, Heron Santos, no sentido de que possa tomar uma providência o mais rápido possível com a presença do carro fumacê, dos carros fumacê, para que possa amenizar um pouco a situação das muriçocas, né, que estão muito, elas estão assim, numa intensidade muito grande e perturbando o sono dos moradores bocaiuvenses. E, de quebra, saber também que esse carro fumacê colabora na questão do outro mosquito, que é o da dengue. Então, que possa ser tomado providências urgentes nesse sentido, porque temos todos sido vítimas assim, dessa perturbação do sono com as muriçocas que estão exageradas em Bocaiúva. Então, que seja feito esse ofício, nesse sentido, ao secretário de Saúde de Bocaiúva. Muito obrigado. Requerimento verbal do vereador Gilmar Geraldo, que seja enviado ofício ao secretário Heron Santos, para que possa possibilitar o funcionamento aí do fumacê pela cidade de Bocaiúva. Senhores vereadores que aprovam, continue como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado. Solicitado o vereador Pedro Neves que assuma a presidência para que eu possa fazer o requerimento. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria, senhor presidente, de fazer um requerimento verbal que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao nosso amigo Nilson, mais conhecido como Nilson Barraqueiro, que faleceu recentemente, e que seja enviado ofício à família. Senhores vereadores que aprovam o requerimento verbal do vereador Romário para que seja feito um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Nilson, continue como estamos. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Agradecer ao Pedro Neves por ter assumido aí a presidência. Então faremos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Nilson, o senhor Carlos Giovanni e a senhora Joaquina. Consultado o vereador secretário, se há algum orador inscrito? Nenhum orador inscrito. Não havendo mais nada a se tratar, em nome de Deus Todo-Poderoso e do povo de Bocaiúva, declaro encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 3 de novembro de 2014, às 20 horas, onde ainda teremos a presença do secretário municipal. Muito obrigado.